Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, hoje 5 de maio. Vamos abrir mais um espaço para conversa, troca de opiniões, reflexões sobre o mundo empresarial, sobre o desenvolvimento do país e hoje até um pouco mais de forma ampla, olhando um pouco o desenvolvimento da sociedade. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance, e estará comigo aqui também, como sempre, o Herbert Steinberg, fundador e presidente do Conselho da Mesa Corporate Governance. A gente tem conversado já há algum tempo aqui, em vários formatos, com vários convidados, sobre os temas ligados ao ESG, que é o impacto que as empresas causam no meio ambiente, na sociedade e na sua governança, seus modelos e práticas de boa governança como um todo. Hoje, iremos ampliar esse espectro. Hoje, iremos falar sobre as questões voltadas além das empresas, voltadas para a sociedade como um todo, sobre os desafios que esses impactos sociais trazem para a sociedade, para o meio ambiente e até, por que não falar, da questão da governança do setor público. Lembrando que a ESG é um assunto que está aí presente entre nós em 2019, mas em 2015 a ONU, junto com seus 193 países associados, desenvolveu os seus ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Social. São 17 objetivos com metas a serem cumpridas até 2030, e todos eles acabam passando pelos mesmos temas, pela questão climática, pela preservação das florestas, da água, redução da miséria, segurança alimentar e da própria força das instituições e da ética como um todo. Para isso, nós trouxemos um convidado muito especial, a quem eu já agradeço previamente, Emerson Capaz. Emerson foi um dos fundadores e presidiu a ABRINC, fundação da ABRINC, que foi criada para defender os direitos da criança e do adolescente. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, foi deputado federal, onde atuou como relator da nova Lei da Sociedade Anônima e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, diretor executivo do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e ainda presidiu o Conselho de Administração da Manaus Ambiental e diretor da GD Solar, entre outras atividades. Antes de mais nada, eu vou chamar o Herbert para as suas palavras iniciais e para depois nos trazer aqui, Emerson. Herbert, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emerson, boa tarde a todos que estão nos honrando com a presença. Eu penso que o Emerson dispensa apresentações, queria acrescentar ao que o Luiz já falou, o ativismo dele em fóruns de fundo importantes, robustos, e a atuação dele sempre protagonista, mais recentemente também falando na TV Cultura, onde eu acompanho à distância. Eu fui sempre fã do Emerson e da maneira como ele conduz os assuntos específicos e mais amplos. Eu o conheço, tive o privilégio de o conhecer há mais de 20 anos atrás, primeiro como eleitor, que espero repetir o voto este ano, e depois, bissextamente, com conversas no nosso escritório, que ele nos brindava de tempos em tempos, trocando chumbo, como a gente se fala. Então, eu queria economizar palavras e começar agradecendo, Emerson, pela sua agenda, pelo seu tempo, e dividir com você a alegria que nós estamos de poder ouvir suas palavras e um pouco do que você pensa, e como você está nos vendo o país e vendo a pauta que você vai liderar, certamente, espero, no Congresso. Muito bem-vindo, Emerson, bola no seu campo. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Herbert e Luiz, pela carinhosa recepção, pela possibilidade de debater com vocês um tema tão relevante, tão importante para a sociedade hoje, que é mais do que nada que é o nosso planeta, é onde a gente habita, é a nossa casa. Nós acabamos esquecendo que nós moramos cada um na sua casa, mas a nossa casa maior é o planeta Terra e nós não temos como nos dissociar
do planeta Terra. E eu estou construindo isso a partir do momento, eu tenho essa convicção, a partir do momento em que eu li um livro chamado Cuidar Uns dos Outros, que foi um livro que eu tomei conhecimento agora, em dezembro do ano passado, uma entrevista que a ex-vice-presidente do Banco Mundial, Minouche Shafik, deu para um jornal Valor Econômico, e aí também apareceu na Veja. Fui atrás do livro, li, fiquei impressionado com ela. Foi uma das mais novas, a mais nova vice-presidente do Banco Mundial, com 36 anos. Hoje ela é presidente do London School of Business, na Inglaterra, e ela escreveu exatamente um livro dizendo que todos os países pós-pandemia, todos nós, como seres humanos, vamos ter que discutir um novo modelo de contrato social. E o que é interessante disso que ela fala? Esse novo modelo de contrato social, que é a relação entre a sociedade e todos os entes, né? Nós e governo, sociedade, iniciativa privada, trabalhadores, crianças, mulheres, este novo modelo tem que ter como base a questão ambiental. Isso é o grande diferencial. A questão ambiental está por trás de tudo que nós fazemos, de tudo que nós comemos, de tudo que nós vivemos. Eu já tinha percebido isso quando estive no Congresso em 2002, quando fui relator e propus ao Aécio Neves, então presidente da Casa, que criasse uma comissão especial para discutir uma nova política nacional de resíduos. Ele falou, mas você vai tratar de lixo? Eu falei, não é lixo. Resíduo é tudo. Resíduo é o que sobra daquilo que a gente faz. Tá bom, então eu vou criar. Criou a comissão especial, me colocou como relator, 1 ano e meio discutindo, consegui construir uma política nacional de resíduos que virou lei 10 anos depois. E hoje nós temos aí a Política Nacional de Resíduos, que permite que você possa também, nessa questão do novo modelo de contrato social, discutir uma questão importante, que é a economia circular. A economia circular fala em regenerar, recuperar e reorganizar, ou seja, uma economia que não cada vez despende menos resíduos sólidos, reaproveita, que é a economia da natureza. Se você olhar a natureza, nada se perde. Tudo se transforma e volta a ser um processo inicial. Quando ela fala nessa questão, é uma coisa interessante, porque o ESG, que é a sigla que a gente ouve muito, ele vem nessa base do ambiental, governança e social, mas ela coloca de uma forma diferente, que nós começamos a discutir num seminário que fizemos aqui, dia 11, que, além da economia circular, a gente pode usar muito mais, e o Brasil tem potencial para isso, crédito de carbono. Nós somos o principal país do mundo para aproveitar na Amazônia, em tudo que a gente tem de verde, o famoso crédito de carbono. E, para você ter uma ideia, Herbert, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, que está parado, criado pelo Marcelo Ramos, o autor. A Zambelli é a relatora hoje, que já deturpou um pouco o projeto, mas o projeto é para regulamentar o crédito de carbono. E, com isso, a gente poderia, eventualmente, se aproveitado corretamente, financiar toda a previdência do Brasil com crédito de carbono. Você tem uma ideia do potencial que o Brasil tem lá na frente. Nós poderíamos ser a potência verde mundial, coisa que nenhum outro país tem condição, como o Brasil tem. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos hidrelétricas, toda a nossa energia é sustentada através de uma energia praticamente limpa, e ainda podemos ter, com o álcool, pró-álcool, vocês fizeram aqui uma entrevista outro dia que eu fiquei encantadíssimo com a questão do veículo a álcool movido por hidrogênio, álcool e bateria elétrica, que não precisa ser carregado, o próprio veículo carrega-se através da transformação do álcool, tira o hidrogênio dele e carrega a bateria. Ou seja, nós temos tudo no Brasil, tudo. E ficamos, às vezes, nessas discussões bestas de direita e esquerda, para cima, para baixo, STJ, STF, e perdemos a maior oportunidade, que é transformar o Brasil numa grande potência para o mundo todo e causar inveja aos outros países, e não, hoje, como nós temos um patinho feio, né, que desmata, que perde oportunidades. Então, a ideia de construir uma agenda ambiental, econômica e social veio disso, de nós aproveitarmos esse momento que nós estamos, aproveitarmos esta oportunidade e fazendo com que a sociedade comece, ela mesma, a pressionar todos que estão envolvidos nessa nova negociação aí de um modelo de contrato social diferente, para reorganizar
essa economia toda. Contrato social diferente vai falar, por exemplo, em como nós tratamos a mulher, de que forma a mulher cria uma importância relevante na sociedade, porque a mulher tem um papel fundamental e ela precisa ter um mecanismo, por exemplo, de ou educar e deixar os filhos em segurança para poder trabalhar. Nós credenciamos as mulheres na sociedade porque elas cuidam mais dos filhos do que os homens. Então, ela está com um novo papel agora que não é um papel de mãe, é um papel de participar ativamente na sociedade. E como é que você consegue fazer isso? Você tem que reorganizar a sociedade, reorganizar, por exemplo, os estados e as cidades para terem creches, onde você possa deixar as crianças e poder trabalhar, educar essas crianças desde a pré-escola até o ensino fundamental e estarem preparadas para entrarem numa revolução tecnológica que está em curso. Então, todos esses detalhes passam por essa nova negociação de um modelo diferente de contrato social. Aposentadoria mais tarde, retreinamento, treinar pessoas com 50, 60 anos, em vez de pensar em treinamento só com 25, 30, 40. A sociedade está trabalhando até muito mais tarde. O trabalho flexível, a questão do trabalho em casa, do trabalho temporário. Como é que você leva alguém que tem trabalho temporário e credencia aquele trabalho temporário para que ele leve com ele também mecanismos que ele tinha garantido na sua carteira de trabalho fixa, só que ele não tem hoje, é um modelo diferente. Então, todas essas coisas precisam ser negociadas. E, por trás de tudo isso, tem a questão ambiental. E aí eu vou fechar essa primeira fala para debatermos melhor com uma palavra importante para estar na cabeça da gente o tempo todo. Nós precisamos deixar uma herança ambiental para a próxima geração. Não nos preocupemos com herança financeira. Herança financeira é natural, todos nós cuidamos dos filhos, dos netos, deixando alguma coisa para eles. Nós precisamos saber o que nós vamos deixar como uma casa maior, que é o planeta Terra. Nós estamos brigando com o planeta Terra. É como um suicídio coletivo, Herbert. Nós estamos fazendo um suicídio coletivo, porque lá na frente nós vamos ter herança financeira e não vamos ter ar para respirar. Nós não vamos ter, nós vamos estar vivendo enchentes de secas extremas que vão inundar residências e vão provocar uma avalanche de pessoas saindo de todas as regiões periféricas dos países e tendo que morar para dentro, porque o mar vai subir com o degelo e nós vamos invadir todas essas áreas. Então, essas questões são questões que têm que ser tratadas hoje. Hoje. Não é, bom, vamos ver como nós vamos fazer. A questão da sustentabilidade já ultrapassou o limite. Nós agora temos que olhar o planeta de uma outra forma. É urgente regenerar, reciclar, reestruturar, repensar o modelo de economia, porque já não dá mais tempo hoje. 1 grau a mais que subir nos próximos 20 ou 30 anos, que é a tendência que se vê no aquecimento global, vai provocar a morte, para vocês terem uma ideia, de 90% dos peixes e dos corais, que são também responsáveis pela regeneração do CO2. Então, nós temos muita coisa em curso. Isso é só uma primeira abordagem que eu gostaria. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão querer debater melhor isso. E aí também tem os mecanismos de como é que isso pode funcionar dentro de uma articulação política no Congresso Nacional, que foi por conta disso. Desculpa, Emerson, depois a gente vai debater e pegar as perguntas que já estão sendo enviadas para nós aqui. Mas eu queria fazer um pequeno comentário. E é incrível como essa pauta não está no Congresso. Ou seja, quando se fala de ambiente, parece que nós estamos falando de pauta da esquerda, pauta de proteção demagógica a índios, e que é uma conversa de realmente gente naturalista. Esquece que esta é a pauta que dá diferencial competitivo ao Brasil em várias áreas. E você praticamente está propondo algo que não é novo, está discutido na Europa, nos Estados Unidos, mas que ninguém abraçou essa pauta, pelo menos que eu saiba até agora. O que acontece, Herbert? Quando abraçam essa pauta, abraçam sempre naquele mecanismo, vamos manter a floresta em pé. É a questão de falam sempre, vamos cuidar do meio ambiente. Sim, agora, concretamente, isso é um pano de fundo para uma série de outras questões. Por isso que eu falo em crédito de carbono, eu falo em economia circular,
tem uma série de discussões que precisam ser levadas ao Congresso. Por exemplo, agora tem uma discussão acontecendo nesse momento de invasão de terra indígena, para supostamente falar em mineração. Não, mineração em terra indígena, né? Ou, por exemplo, com a questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia, que agora nós precisamos produzir fertilizantes. Então, para produzir fertilizantes, eu preciso de uma matéria-prima que está dentro das terras indígenas. Mentira! Mentira! Estão justificando coisas que são completamente erradas. E o Congresso, o grande problema, Herbert, é que o Congresso não se posiciona. Você tem hoje uma discussão que é por isso que as pessoas precisam se dar conta, é mais importante eleger bons congressistas do que presidente da República. Quem governa é o Congresso hoje. O Centrão está dominando o Congresso, está tomando conta toda da pauta. O presidente do Congresso pauta ou não assuntos que interessam a eles, pessoa física, a eles, políticos da sua região, e esquecem as grandes questões e elas passam despercebidas. Há 2 lives atrás, nós recebemos aqui o Fábio Barbosa, né? Que estava exatamente falando das questões voltadas de ESG, sustentabilidade, que, aliás, é histórico na vida dele como executivo, administrador. E ele falou que o mundo ESG vai depender de 3 Cs: consciência, conveniência ou constrangimento. Ou seja, as pessoas vão acabar procurando, pelo menos no mundo empresarial, não é? Mas quando ele falou isso, ele falou porque ele entende que as questões ambientais, os impactos positivos ambientais e sociais, também serão trilhas de negócios, ou seja, as novas gerações estão mais preocupadas em que produto eu compro, de quem, não é? Ou seja, que impactos para fazer esse produto tem. Quando a gente olha o Brasil como um grande fornecedor de alimentos do mundo, e o mundo, principalmente o primeiro mundo, preocupado com as questões ambientais, me parece que a gente está sendo muito pouco estratégico ao permitir, por exemplo, avanços de derrubadas de árvores, de queimadas e tudo mais, quando o mundo está escolhendo a qualidade do produto que está comprando, mesmo sendo ele uma commodity, certo? Absolutamente correto, Luiz. Na verdade, assim, as pessoas elas têm uma consciência muito maior, principalmente os jovens hoje, da importância de você ter produtos que levem dentro dele essa perspectiva para o consumidor final. E não adianta ser um wishful thinking ou o greenwashing, que a gente chama, né? Que é aparecer bem como na foto ESG, mas, na verdade, você não faz realmente aquilo que você deveria estar fazendo. Porque quando o ESG vira uma sigla importante, todo mundo quer ter, mas ele não é uma certificação. No ISO 9000, você tem um critério de certificação. No ESG, você ainda não tem isso. Então, eu quero ser ESG. Então o que eu tenho que fazer? Compra energia solar. Faz energia solar só, esquece do S e do G, e a governança da empresa, que, na verdade, é uma das questões fundamentais, acaba passando despercebida. Então, o Fábio Barbosa está correto. Conhecimento, convencimento, consciência, essas são questões hoje fundamentais. Fundamentais. Conhecimento, por exemplo, para saber como é que eu consigo me apresentar no produto que eu estou vendendo, de forma a entender, que o consumidor entenda que é importante, às vezes, para ele pagar um pouquinho a mais para aquele produto, mas é aquele produto que está construindo todo um caminho, porque ele comprou matéria-prima reciclada, ele conseguiu fazer uma planta de energia solar, ele mudou o conselho dele praticamente para colocar mais mulheres dentro do conselho. Então, a visão de mundo é diferente. E, olha, os consumidores estão cada vez mais conscientes. E o mundo lá fora, como você falou muito bem, usa isso a seu favor. Quando a gente aqui mostra que nós não estamos cuidando das florestas, o mundo fala, olha, vai comprar produto brasileiro, hein? Eles estão queimando tudo. Não, cuidado, lá é queimada, olha, e aproveitam politicamente dessa questão e jogam o agronegócio, que é potencial mundial que a gente tem, para baixo do tapete. E aí a pessoa vai olhando exatamente o que o Luiz falou. As pessoas vão olhando e falam, não, eu não posso comprar produto brasileiro, porque, caramba, os caras lá estão, né, não tem controle ambiental, as florestas tem queimada em tudo quanto é lugar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso pode ser usado política e estrategicamente contra nós também. Eu vou pedir licença aqui, me pediram para repetir o nome do livro que você citou. Claro.
chama Cuidar Uns dos Outros, um novo modelo de pacto social. Na verdade, o livro chama Cuidar Uns dos Outros e ela, a autora é Minouche Shafik. Shafik é Shafik. Se você puser na Amazon, a Amazon tem o livro, em 2 dias está na sua casa. E o Shafik, na hora que você clicar Shafik, já vai aparecer o nome dela, que ela está muito conhecida hoje. Muito obrigado. Olha, já chegaram perguntas aqui. A Sandra Capel está perguntando, Emerson. Ela está dizendo o seguinte: nosso Brasil é feito de vários níveis de cultura e de acesso à cultura. Como atingir, como fazer ter consciência pessoas que lutam pela sobrevivência desse cenário que você está propondo? Muito, muito boa pergunta. Nós apresentamos, no dia do seminário nosso, uma inédita pesquisa que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, fez. E nessa pesquisa, o professor Matias Spector apresentou a pesquisa mais ampla sobre a cabeça do consumidor brasileiro e a questão ambiental. É uma pesquisa extraordinária, porque ela mostra de que forma você faz a conexão com a questão ambiental e a cabeça da pessoa, do cidadão brasileiro, para isso que ela falou. Como é que uma cultura diferente entende que é importante essa questão ambiental? E lá apareceu o seguinte: o consumidor entende quando você chega para ele e fala assim: você sabia que a sua casa que você perdeu na periferia, invadida por uma enchente, tem a ver com a questão ambiental? Não, por quê? Porque essas enchentes extremas que estão acontecendo é por conta dos rios fluviais, das nuvens de rios fluviais que não vêm mais por conta do desmatamento do Nordeste. Eles pararam de vir e quando vem uma inundação, chove demais ou seca demais. As secas extremas e as chuvas torrenciais são frutos completos do desmatamento. Está tudo desregulado. Então, quando você começa a mostrar que a saúde, por exemplo, dele, chikungunya, todos os vírus que você tem agora, a pandemia, a própria pandemia que veio lá atrás na China, na origem de um morcego que provavelmente pegou em algum, transferiu um vírus para uma comida, porque os seres humanos estão invadindo, os animais estão ficando completamente inviáveis aonde era o habitat natural deles, e eles vão para outros lugares e provocam essas mutações. Quando você mostra isso para o consumidor, e não só para o consumidor, ela falou, para o cidadão normal, cidadão que não tem muito essa cultura do que significa o meio ambiente, ele entende perfeitamente e a importância vai para 85% em ele dizer: agora eu sei por que eu preciso cuidar da questão ambiental. Ela tem, quando você conecta com saúde, quando você conecta com a questão da residência dele, da enchente que ele sofreu e perdeu tudo, do nível de água dos rios que está subindo, ele fala, puxa, ele fala, é verdade, eu tenho que me preparar para isso. E é cada um de nós, né? A dificuldade toda dessa mudança é que é uma mudança que tem a questão da conscientização, da capacidade de você ser, como consumidor, um consumidor consciente e, no seu dia a dia, você ser um cidadão que tem visão de mundo ESG, né? Eu costumo falar sempre isso. ESG não é a empresa. ESG são pessoas dentro da empresa que elas têm visão de mundo ESG, cada uma delas. Elas têm na sua casa uma governança diferenciada, tratam a mulher de forma diferente, os filhos de forma diferente, pegam o seu lixo em casa, separam e colocam separado o lixo orgânico do lixo reciclável. Esta diferença faz a diferença quando você gerencia uma empresa, porque você tem uma visão de mundo ESG. Nós precisamos passar essa visão de mundo para todos que entendam que isso é ou não a destruição do nosso habitat futuro, que é o planeta Terra. Eu entendo, Emerson, a interdependência do E, do S e do G. Uma coisa não funciona sem a outra, ou seja, elas são interligadas, não importa qual é a dimensão de cada uma, mas elas têm que estar interligadas. Está claro a sua pauta I, ambiente. O que você está colocando na sua cabeça ou pensando liderar na área S, na área social? Na área social, nós vamos ter que cuidar, Herbert, dessa questão, por exemplo, da educação, principalmente, né? Eu acho que a educação é um dos papéis fundamentais que nós temos hoje para conseguir reverter essa questão na sociedade. Educação ambiental, por exemplo,
né? Educação que se conecta também com a questão ambiental, mas mais do que isso, a questão da educação, nós estamos assim relegando as crianças, inclusive aquelas que não têm condições, as mães que não têm condições de deixar a criança em creche, não podem trabalhar. Elas não podem trabalhar, elas precisam ir, são creches que já podem preparar a criança para a pré-escola, né? Hoje, você tem um modelo de evolução na questão educacional extremamente importante no resto do mundo e uma educação também que já consiga começar a lidar com a questão da revolução tecnológica. Hoje, a tecnologia ela vai fazer parte das nossas vidas, gostemos ou não, queiramos ou não. Não adianta, é já no celular, né? Você vê que as crianças pegam o celular e sabem manusear um celular melhor do que a gente. E parece que a criança nasce com o dedinho assim, né? Você põe o celular na frente, ela já vai, o dedinho já é automático. Eles nascem com uma visão tecnológica já pronta praticamente para isso. Então, as escolas precisam estar preparadas para isso. Aí, por exemplo, as redes de internet, nós, por exemplo, falamos já no Brasil em 5G, mas tem muitas regiões do Brasil que não tem 3Gs. Elas não conseguem ter 3G, nós estamos falando em 5G, sem ampliar a ramificação, principalmente para a questão da educação. Outra preocupação social que eu tenho fortemente, Herbert, é a questão da desigualdade no Brasil. Nós estamos aceitando cada vez mais que o Brasil seja um dos países mais desiguais do mundo. Do mundo. Não dá para ser essa desigualdade tão grande. Ela apareceu agora cada vez mais na questão da pandemia, né? A pandemia mostrou, infelizmente, como um nervo exposto, o que é a desigualdade e o que ela faz contra uma doença que muita gente não tem nem como chegar no posto de saúde ou não tem nem como se proteger, moram em quarto com 5, 6 pessoas, como é que elas vão se proteger da pandemia? Né? Foi um caos, né? E, por sorte, nós tínhamos o SUS. O SUS foi um grande exemplo para o mundo e hoje é o grande herói nacional. Se você fizer uma pesquisa qualitativa, quem é o grande herói nacional? Que aparece em primeiro lugar é o SUS, Sistema Único de Saúde, que salvou milhares de vidas de pessoas que não tinham a menor condição de ser hospitalizadas. Então, tem uma gama toda nesse novo modelo de contrato social que passa pelo S, sim. Tem toda a razão. Emerson, você citou a questão da responsabilidade empresarial, né? Eu lembro até que na própria lei das sociedades anônimas tem um tratamento sobre isso que recomenda aos acionistas trabalhar para reduzir externalidades negativas das empresas, né? Tá certo? Então, até a própria lei já prevê que isso seja cuidado, né? É verdade. E você sabe que, como eu fui o relator da lei das SAs, ela começou no meu gabinete, a nova lei que está aí em vigor começou em 99, quando eu comecei a negociar ela dentro do Congresso. Aprovada na Comissão de Economia, ela era muito mais ampla e forte do que a que foi aprovada no final, e inclusive com vetos do próprio presidente. No final de tudo, depois da negociação no Senado, tinha um tag-along, que era a maneira de proteger os acionistas minoritários, muito mais forte do que acabou ficando no final. Tanto é que alguns presidentes de grandes empresas chegaram para mim, depois de 10 anos que a lei estava em vigor, e falaram: se a sua lei inicial tivesse sido aprovada, muitas empresas que estão sendo vendidas ou que estão sendo fechadas, o capital aberto, fechado e tudo, teriam mudado. Os acionistas minoritários deveriam muito mais a você do que a nova lei das SAs acabou colocando. Então, tem coisas que eu aprendi no Congresso Nacional que são assim mesmo. Você começa um projeto de lei, ele vai sendo cortado, fatiado, o que sai é 60% daquilo que inicialmente você gostaria. Faz parte da negociação. Isso você acaba aprendendo no Congresso. E tinha lá, você tem razão, muita proteção já na própria lei das SAs ao ambiente externo para as empresas. A empresa é um vetor, né, impressionante do desenvolvimento e do modelo econômico. Tudo passa por ela. Sem dúvida. Aliás, você citou também os impactos, o que a gente já está sofrendo por causa do meio ambiente, né, os descontroles. E eu até citei essa semana, numa conversa nossa lá da mesa, que quem se deu muito bem durante a pandemia foi o Aedes aegypti, né? Porque esqueceram dele e hoje nós temos uma explosão de dengue em São Paulo, tá certo? Exatamente isso. Você vê, agora ele voltou com força, tem dengue espalhada por tudo quanto é lugar e já estão aparecendo outros problemas. Tem uma hepatite que está matando criança aí no mundo de uma forma assustadora que ninguém sabe ainda o que é, se ela é consequência ou não da pandemia e
de quem pegou a pandemia, porque são crianças, por exemplo, crianças de 2 a 5 anos que estão sofrendo com isso, porque são crianças que você não sabe se ela pegou o vírus, porque ela não mostrou, né, que pegou o vírus. Então, está um grande ponto de interrogação e é uma hepatite que está matando, né? Então, tem muita consequência ainda a se ver depois dessa crise. Tem uma pergunta que chegou aqui. Você citou aquela live do Dr. Plínio Nastari, né, quando você falou sobre o álcool, o hidrogênio e tal. O Valdir Viana está perguntando se você está vendo acontecer aqui de verdade uma transição energética? Eu diria para ele que sim, tá? Eu saí do setor de energia solar em dezembro do ano passado. Eu trabalhava numa empresa que é líder em implantação de parques solares no Brasil. A energia solar cresce no Brasil a 70%, 80% ao ano. 70%, 80% ao ano. Nós temos hoje mais de 14 gigawatts sendo gerados por energia solar. 14 gigas é mais do que Itaipu já. Então, a energia solar, que ainda está no começo no Brasil, já gera mais energia do que Itaipu. Se você olhar, o crescimento da energia solar nas residências ainda é mínimo, mínimo. Nós temos um espaço para colocar a energia nas residências e alimentando, por exemplo, nesse novo modelo de veículos elétricos, carregadores de baterias elétricas que não sejam por tomada, mas que sejam carregados por energia solar. Então, eu tenho um carro elétrico, paro para carregar ele num carregador que é alimentado por energia solar, eu fecho o circuito. É circuito totalmente verde, porque se eu alimento ele com tomada, eu coloco ele na tomada, estou sendo alimentado por termoelétrica hoje no Brasil, que pode ser a diesel. Então, o carro não polui, mas a hora que eu carrego a bateria, estou usando uma energia que é suja, vamos dizer assim. Então, essa transição energética ela está realmente em curso no Brasil. As eólicas, que são uma potência muito grande no Nordeste e no Sul, onde você tem vento, os donos dessas grandes empresas de energia eólica, como a eólica, o vento é inconstante e o sol não, sol 8 horas da manhã eu já sei quanto vai gerar. Das 8 às 6 da tarde eu sei exatamente quanto a planta está gerando. Mas o vento, às vezes dá, não dá, em alguns casos está caindo muito, porque o vento está mudando de direção, só à noite, em algumas situações. Então, o que eles estão fazendo? Que eu chamo de energia flex. Estão colocando plantas solares embaixo das plantas eólicas. Aqueles espaços enormes que tem que ter no chão das eólicas, você enche ele de energia solar. Você já tem a subestação que está gerando energia eólica, põe a energia solar e combina de dia, vento mais sol, de noite, vento, e de dia, vento mais sol. Se não tiver vento, tem sol, certeza. Então, tudo isso está em curso, né? Eu acho que nós somos, eu volto a dizer, um país que vai se transformar num grande exemplo mundial de como crescer de forma potencialmente verde. Nós somos uma potência verde. Nós ainda não descobrimos e não estamos aproveitando o máximo que a gente pode. Há algum tempo atrás eu assisti, se eu não me engano, no Globo Rural, alguma coisa assim, falando sobre, em alguns estados nos Estados Unidos, o governo local, a cidade, o município, ele dá uma renda mensal para um produtor rural para ele preservar uma nascente de água, né? Então, fala assim, já que ele vai preservar e essa água leva benefício a toda a sociedade daquele município, nada mais justo do que o município dar uma renda a ele, não é? E aí tem até uma pergunta da Sueli Bercelli aqui sobre qual a sua opinião de o governo dar incentivo para desenvolver os pilares da sustentabilidade. Perfeito. É perfeito esse mecanismo. É uma das coisas mais interessantes. Você vê, nós tínhamos um deputado, senador ou uma personalidade política que falava em renda mínima. A vida dele era renda mínima. Renda mínima, renda mínima. Escreveu um livro, que é o Suplicy, né? Todo mundo sabe, porque ele era identificado com renda mínima. Até que chegou um dia a pandemia. E hoje todo mundo está falando em Auxílio Brasil, em todos terem uma mínima renda
porque o cidadão não pode deixar de ter uma renda mínima para que ele consiga, pelo menos, sobreviver. Quem não tem nada, não tem atividade, não tem nada, tem que ter pelo menos uma renda mínima para conseguir comer. E aí, quando você fala nessa questão de como é que você dá incentivo para as pessoas que podem ser mais amigas ambientalmente de todo o modelo econômico, você pode fazer isso aonde no Congresso? Na reforma tributária. Eu costumo dizer que a reforma tributária que está lá ainda é uma reforma tributária que nem foi negociada, que é um absurdo, não estamos discutindo uma reforma tributária ampla, que está lá parada, né? A PEC 110, que está pronta para ser votada no Senado, e o Rodrigo Pacheco falou isso há 2 dias atrás, eles estão tentando ver se conseguem aprovar. Eu falo em fazer uma reforma tributária verde. Reforma tributária verde é aquela que vai olhar e trazer, dentro do modelo econômico, mecanismos de incentivo a empresas, a pessoas, a cidadãos, que possam reverberar essa questão e refletir e usar no seu dia a dia a questão ambiental a favor do planeta. Então, é possível que você faça, crie mecanismos de tirar impostos de cadeias produtivas, que são cadeias produtivas geradoras de economia circular, né? Tudo isso tem que ser rediscutido, né? Quando eu falo no novo modelo de contrato social, passa por isso, por rediscutir o modelo tributário brasileiro em cima de uma nova potência econômica, que é a potência ambiental, que nós temos e precisamos usar. Emerson, você me desculpa, porque o assunto é o que nós estamos tratando e não deveria sair dele. Mas o que deu na tua cabeça, 20 anos depois, voltar para a política? Porque hoje me dá até arrepio quando eu penso sobre qualquer matiz em política. Olha, eu refleti muito... Você está bem, Emerson? Você está bem? Assim vai me matar de rir. Eu vou desistir, hein? Olha que eu desisto. Você sabe que eu, no finalzinho do ano, quando eu já tinha uma ideia de falar, chegou, eu preciso voltar. Tinha tanta coisa incompleta para fazer, tanta contribuição, porque, assim, eu sou uma pessoa que nasci com espírito, não sei, eu tenho espírito público. Eu, quando assumi o governo, junto com o governador Mário Covas, me convidou para ser secretário de Estado, eu não era filiado a nenhum partido, ele me convidou, junto com 2 outros primeiros secretários, o Barelli e a Rose Neubauer. Os 3 primeiros secretários que ele anunciou fui eu, a Rose Neubauer, Educação, e o Barelli no Trabalho, e eu, Desenvolvimento Econômico. E eu falei para ele, governador, eu não sou nem filiado. Ele falou, não perguntei se era filiado. Eu perguntei se você quer trabalhar pelo Estado. E a minha... Vamos dizer, talvez o meu debut mais interessante tenha sido ter o Mário Covas como professor político, né? Ele era um ser político com uma visão do papel, da função do espírito público, né? Das coisas que ele me mostrou e me ensinou na vida pública, que ele falava assim, quando você está administrando um orçamento, nunca use a frase nós vamos diminuir os recursos próprios. Uma vez um cara fez uma exposição e usou recursos próprios na frente dele e falou, o quê? Próxima vez que você usar essa frase, recursos próprios, aqui dentro do meu governo, você vai ser despedido. Aí o cara levou um susto e falou, por quê, governador? Aqui não existe recurso próprio. Aqui é tudo recurso público. E as pessoas, às vezes, assumem funções públicas achando que agora eu tenho o meu orçamento. Agora eu tenho o meu dinheiro para gastar. Esse dinheiro é de todos nós. Não existe. Recurso público é de todos. Então, administrar recurso de terceiro, a responsabilidade é 10 vezes maior do que o seu próprio recurso na sua carteira. Então, essa questão impregnou minha vida inteira. Quando eu fui para o Congresso, até por pressão dele, que eu não queria ir para o Congresso, ele falou, você vai conhecer o Brasil, você tem que ir para o Congresso Nacional. O Brasil é outro, você vai entender, porque você é 1 em 513. Na hora que você vai achar que você veio da federação, veio do governo de São Paulo, que você vai ser, todo mundo vai te respeitar. Não, senhor, você vai ter que negociar com 513 para aprovar qualquer coisa. E é verdade. A verdade real lá é que você conhece o Brasil real. Então, vem alguém do Nordeste que teve muito menos voto que você, mas tem o mesmo peso que você na discussão de uma comissão. E aí você tem que aprender. E eu gosto disso, eu gosto de negociar. Eu gosto de ouvir as pessoas, entender o lado e o ponto de vista delas, e eu sinto hoje no Brasil que nós estamos perdendo a chance de negociar. Nós não sabemos mais negociar, é A ou B. Você apoia fulano, então você é contra ciclano. Você apoia esse cara, então você é contra ele. Não existe isso. A gente tem que aprender a respeitar o ponto de vista dos outros, entender que cada um tem a sua visão. Só que você não pode tratar o outro como inimigo porque ele pensa diferente de você.
Aí eu falei, cheguei para mim mesmo... O incrível que você está falando é que isso gera a polarização dos extremos, porque tem Exato. gente de direita extremista e tem gente de esquerda extremista que existe porque não tem essa negociação no meio. Exatamente. Aí eu falei, eu preciso tentar usar a minha experiência para voltar para o Congresso e, a favor dessa experiência que eu acumulei, colocar ela em prática no Congresso, porque é lá que as coisas vão acontecer o ano que vem, você não tem a menor dúvida. Nós temos que tirar esse poder do Centrão, nós não podemos viver com o poder do Centrão dominando emenda secreta. O que é isso? Emenda secreta. Como é que a palavra emenda? A emenda é uma parte do orçamento que o deputado coloca e direciona para um prefeito, para uma obra naquele município. Então, a emenda, por si só, tem que ser absolutamente transparente. Porque eu preciso saber de onde sai o recurso, para quem vai esse recurso, quem recebeu, quem operou e quem construiu aquela ponte, aquela escola, aquela educação. Quando você fala emenda secreta, pensa, Herbert, emenda secreta não podia nem esse nome existir, e tem 30 bilhões de reais em emendas secretas, que foram distribuídas em grande parte pelo Centrão, para os seus amigos e apaniguados, e vão ser distribuídas. Uma delas foi descoberta recentemente numa investigação que fizeram em Alagoas, que era ligada ao Arthur Lira, um vereador, que foi aqueles kits de robótica, para uma cidade que não tinha água nas escolas. E o kit de robótica da emenda secreta era vendido com 1.400% de sobrepreço. Olha que estranho. Esta era a emenda, uma das emendas secretas. Então, existem coisas que são absurdas, que a gente tem que negociar, tem que abrir essa caixa preta. Não dá para conviver desse jeito. Esse é um dos motivos da minha decisão de voltar para a política. Aliás, em termos de governança, o que é secreto vai contra um dos pilares, que é o da transparência. Exatamente isso. Não dá. Se na vida privada você não pode ser secreto, imagina na pública. Emerson, tem uma pergunta aqui do Ricardo Amoroso. Ele fala, considerando a participação importante de uma parcela de empresários na COP26, não está na hora de emergir uma articulação do gênero semelhante ao Todos pela Educação? E aí eu quero emendar com uma pergunta já para você. Você entende que é possível haver uma iniciativa dessa envolvendo o Congresso e um grupo de empresariados, mas com esse viés republicano e patriótico? Eu acho que sim. Tem muitas empresas, muitos empresários, mais do que empresas, que estão percebendo o papel que eles têm a cumprir hoje. Tem uma conscientização empresarial muito grande, aumentando, né? Eu sinto que ela está aumentando. O que falta, talvez, é aquela questão que eu digo de ligar as partes, né? Fazer a conexão entre essas empresas que têm essa voz e querem colocar isso, caminho a ser trilhado em conjunto, uma pressão da sociedade organizada, sociedade civil organizada em direção ao Congresso, e a construção, aí, eventualmente, dentro de Congresso, deputados que possam ter essa visão, você começar a construir uma espécie de pacto, né? Que é uma palavra desgastada, mas eu acho que o caminho é um pacto, né? Por esse novo modelo de contrato social, que realmente vai fazer essa engrenagem toda começar a caminhar. E aí, quando você tiver, por exemplo, a potência que você tem de empresas médias, grandes principalmente, que sabem a importância dessa nova agenda, essa coisa pega fogo. Eu lembro, por exemplo, o comunicado que foi feito quando começou o desmatamento, quando começou aquele afrouxamento de regras na Amazônia, que você teve aí um manifesto de 200 empresários. Vocês lembram? Começou com 200, aí impregnou, teve 400, 500, 600... Todas as principais empresas do Brasil assinaram e esse manifesto foi entregue ao Mourão, vice-presidente, foi entregue a todo mundo, saiu em todos os jornais e depois morreu. Mas aí você sente, pelo menos assim, a força que tem por trás e o potencial para fazer esse negócio andar. O ESG surgiu da maneira como ele veio ao mercado aqui, né, no mundo empresarial, muito mais por uma diretriz de investidores, né? Ou seja, os grandes fundos institucionais falam, eu quero colocar meu dinheiro numa empresa que, além da boa governança, que a gente já olhava,
que ela traga impactos positivos no âmbito social e no meio ambiente. E aí tem algumas perguntas que chegaram aqui para nós, do Roldo Goy Júnior e do Henrique Biasioli, que até te mandou um abraço aqui, perguntando um pouco sobre essa questão, esse trade-off entre os impactos, seja de custo ou busca de resultado financeiro, e a consciência da transformação. É sensacional. Eu achei isso, assim, esta iniciativa, você veja a força que ela teve, né? Quando você percebe que os grandes fundos de investimento que direcionam bilhões de reais para empresas que precisam desse recurso para crescer, sobreviver e poder investir, quando um fundo desses chegam à consciência deles e falam, espera aí, e se nós só colocássemos dinheiro em empresas que tenham alguns critérios, aí veio os critérios ambientais, sociais e de governança. Vamos começar a fazer isso, vamos começar a exigir. Então, você vê o potencial que você tem em mudar a forma de fazer as coisas na hora que você pega um instrumento poderosíssimo de um BlackRock, por exemplo, ou de grandes fundos de investimento que falam, não, eu só vou, não vou dizer que eu só vou financiar, mas se você for ESG, a tua taxa de juros é X% menor. Todo mundo vai querer, todo mundo vai entrar. É o que a Sueli falou da questão do incentivo. Se eu pegar, por exemplo, e começar a dizer, olha, o ICMS ou o novo IVA que vai surgir lá numa reforma tributária verde, vai ser um IVA aqui para empresas que na sua cadeia produtiva tenham assim, economia circular, reaproveitem, retomem, façam a reciclagem do lixo, tenham mulheres no conselho, tenham isso, tenham aquilo, sei lá, faz todo um critério, aí você tem que ter também, né, Herbert, uma redefinição de um modelo de certificação também ESG, aquela empresa vai ter um diferencial no IVA, né? Ou um diferencial pequeno que seja, e tem que tomar cuidado para não ser um incentivo, de novo, criar mecanismos de empresas preferenciais, mas esse é um incentivo poderoso, porque ele é a favor de uma nova economia, que é uma economia verde. Eu acho que esse é o bonito de um incentivo bem feito e bem organizado. Emerson, boca de fumante de cachimbo, a boca fica meio torta. E conselheiro de administração e consultor de governança gosta de fazer perguntas que dão desconforto, especialmente nos ambientes de controle. Então, você me desculpa a pergunta. Eu vou mandar uma bola quadrada para você, mas como esse ambiente é totalmente transparente, eu quero voltar de novo para a política, que não é o assunto desta live. Mas você vai bom, votar né? em quem? Você vai votar em quem? Eu não sei, não chegou a eleição. Quais são os candidatos? Eu não sei quais são os candidatos. Se você me disser quais são os candidatos, terceira via. Quem é o candidato da terceira via? Vamos lá. Não sei. Poxa, pode ser o União Brasil. Agora, não. União Brasil desistiu, colocou. Quem é? Quem são os candidatos? A gente é impressionante. Nós não sabemos ainda quem são os candidatos, né? A candidata a presidente da República, se ficar no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, não vai ser fácil. Para mim, para muita gente, 40% dos eleitores estão buscando uma alternativa a Lula e Bolsonaro, né? Se você aqui no governo de São Paulo não sabe direito ainda quem vai ser o candidato vice, composição de chapa, essa pergunta ela é quadrada, mas eu vou devolver ela para você redonda quando for lá por junho, julho. Aí nós vamos saber definitivamente quem serão os candidatos para o segundo turno. A grande pergunta que eu faço é assim, vamos imaginar lá na frente, Herbert, que o Ciro tenha 7%, 8%, 9%, não saia muito dessa faixa de 7%, 8% de eleitorado que está firme com ele. Todas as pesquisas têm esse eleitorado. O que esse eleitorado vai fazer na hora que chegar no dia 2 de outubro para votar e ver que, de fato, o Ciro não conseguiu sair desse patamar? Vai para onde? Vai mais para a esquerda, provavelmente. Não vai. É difícil esse eleitorado ir, eventualmente, para o Bolsonaro, que é um eleitorado de centro-esquerda indo para a esquerda. Se esse eleitorado descarregar, dependendo do volume de descarga que tiver esse eleitorado, para uma candidatura como a do Lula, ele ganha no primeiro turno. Então, tem muitos pontos de interrogação. Eu acho que muita gente vai tentar antecipar o segundo turno no primeiro, quando perceber
que o candidato que ele gostaria que estivesse no hall não vai estar. E aí você vai ter realmente uma possível antecipação do segundo turno em um turno só. Inclusive, até porque muita gente está com pouca paciência para fazer eleição em 2 turnos, falar, vamos liquidar de uma vez isso aqui. Então, tem uns pontos de interrogação aí muito grandes aí. Você se filiou a que partido e por quê? Eu me filiei ao PSD, Partido Social Democrático, cujo presidente é o Gilberto Kassab. Eu estava buscando um partido de centro, né, que não fosse nem de esquerda nem de direita. Eu tinha me filiado no início da minha carreira política ao PSTB, depois saí do PSTB e saí da política em 2002. Voltei para a iniciativa privada, presidi o Instituto de Ética Concorrencial. E aí, do ético, fiquei fora 12, 13 anos da vida pública. Tentei, pelo Novo, ser candidato a prefeito de São Paulo. Me filiei ao Novo porque o Novo estava fazendo um processo seletivo muito interessante que fazia a escolha profissional de gente que tinha capacidade de fazer, por exemplo, o exercício de uma prefeitura numa cidade do tamanho de São Paulo. Passei por todos os estágios do processo de seleção, cheguei até o final do processo de seleção, eu e mais 2 outros nomes, que, não, na minha visão, não tinham capacidade de serem prefeitos de São Paulo, mas escolheram outro. E aí o Novo começou a cair, afundou, né? Afundou terrivelmente, brigas, discussões, porque acabou se perdendo. E aí saí de novo desse partido e fiquei sem filiação. E, no final, escolhi exatamente o PSD por conta de ser um partido que é um centro sem ser centrão, né? É um partido que tem um comando interessante, tem uma hierarquia, vai eleger uma bancada muito grande, muito forte, tem 11 senadores, 46 deputados, deve chegar a 60, 70 deputados, e a ideia é estar num partido que você tenha massa crítica também no Congresso. Eu já percebi que no Congresso você precisa, além de ter essa capacidade de negociação, você precisa ter massa crítica e estar próximo de partidos que façam a diferença lá. Agora, entre esses principais nomes aí que estão, a gente sabe que ainda não fechou o quadro de candidatos de presidente, né? Mas a gente não ouve nenhum deles falar nada nesse sentido, né? De ambiente, de melhoria do desenvolvimento social, nada disso, né? Para não sermos, você tem toda a razão, mas para não sermos injustos, tem um candidato que fala nisso, que é o Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila tem um programa de governo baseado na questão ambiental, muito interessante, que é o candidato do Partido Novo. Infelizmente está com 0, alguma coisa, mas é o candidato que tem essa agenda. Essa é uma agenda, eu até fui falar com ele, essa questão da agenda ambiental, econômica e social, e percebi que a visão dele de mundo é muito parecida com essa. Agora, dos candidatos, você tirou ele, mas ninguém. Aliás, você não tem programa de governo, você não tem projeto de país. Quem está discutindo projeto de país nessa eleição? Não tem nada mais importante que você ter um plano para o Brasil, um projeto de crescimento, desenvolvimento, que áreas você vai priorizar, que áreas você não vai priorizar. Não. É esquerda, direita, contra o STJ, STF, brigas bestas, assim, pautas completamente dissociadas da urgência do cidadão brasileiro. A urgência hoje, nós estamos com problemas enormes de combustível, de gás, de cozinha, as pessoas estão cozinhando em fogão de lenha porque o gás está subindo, preço absurdo. Como é que nós vamos resolver essa questão energética que está vindo aí uma bomba enorme por conta da guerra, taxa de juros subindo, e aí se discute pauta de costumes, né? A pauta da discussão é a pauta de costumes, pelo amor de Deus, né? Aí, agora, particularmente, eu acho que um dos nossos desafios como sociedade e país é começar a ter governantes com, de fato, visão de longo prazo. O problema é que o horizonte de cada governante é até a próxima eleição, né? Então, aí a conversa fica realmente muito míope, né, sobre projeto de país, como você citou, né? Pode falar. Devia ser a próxima geração e não a próxima eleição, né? Isso, exatamente. Bom, nós estamos chegando no nosso final aqui. Emerson, gostaria de abrir uns minutos para você deixar uma mensagem para todos nós. Bom, eu queria mais do que nunca agradecer vocês, Herbert, Luiz, todo o pessoal que está organizando aqui esse excelente call. Obrigado pelas perguntas, por todos que puderam participar. Eu
quero dizer a vocês que, apesar de todas as dificuldades, eu estou muito animado e, caso dê tudo certo, em estar representando o Estado de São Paulo no Congresso Nacional, usar essas pautas da agenda ambiental, econômica e social lá, ter a oportunidade de colocar isso fortemente. Eu brinquei outro dia, estava falando com o Herbert, né, que me citaram um termo para pessoas que têm esse meu perfil, que é disruption broker, né, que é um negociador da disrupção, das teses disruptivas, né? E eu acabei aceitando essa tese do disruption broker, né? É pegar tudo o que é disruptivo e unir as pontas, negociar, colocar as pessoas junto, entender os pontos de vista, fazer a diferença, fazer essas pautas andarem. E eu percebi, quando fui deputado 20 anos atrás, estou voltando exatamente 20 anos depois, com um filho adicional e 3 netos, né? Então, 20 anos, um filho e 3 netos a mais para poder representar melhor, talvez, mais uma geração, né? que chega para poder estar bem representada lá. Eu descobri que o Congresso você consegue fazer. As coisas são possíveis de serem feitas, basta você ter vontade política e olhar para o país e não olhar para a próxima eleição. É isso que você falou, Luiz. Eu não quero saber da próxima eleição. Tudo bem, se eu não ficar lá, pelo menos eu cumpri a minha missão em 4 anos, que eu tinha essa obrigação de fazer. Super obrigado. Um abraço a todos. Emerson, é um prazer ter você aqui e uma honra. Eu queria agradecer, de fato, não quero ser clichê, usar um clichê, mas eu estou muito satisfeito com o que ouvi de você, a forma como você respondeu a todas as perguntas, as provocações, e saiba que você, além de fã, agora tem um torcedor para que o nosso Estado e o nosso Brasil tenha alguém sério, com tantos outros, lá em Brasília. Boa sorte, meu amigo, estou torcendo por você. Você falando sobre o Disruption Broker, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi de um empresário desses do mundo digital lá numa jornada no Vale do Silício, Emerson, em que ele disse o seguinte, que esse mundo da inovação e da disrupção é como uma religião. Primeiro você precisa ter muita fé, depois o milagre acontece. Tá certo? Então, que você tenha muito sucesso aí nesse teu caminho, que o teu sucesso será o sucesso de todos nós, com certeza. Agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Agradecer a todo mundo que participou, lembrando que a partir de amanhã essa live já estará disponível no canal do YouTube da Mesa. Muito obrigado a todos. Continuem se cuidando. Até breve. Um grande abraço.